Vai fazer uma prova da banca objetiva? Então, te liga nessas dicas de resolução de questões que eu vou te passar aqui. Sou o professor Iago Portela e vou resolver para ti uma prova da banca objetiva. Vamos lá? Então, aqui a primeira questão de número 13 dessa prova. Em certo ano, um passeio foi feito com 220 pessoas. Sabendo-se que no ano seguinte a quantidade de pessoas que fizeram esse mesmo passeio diminuiu 30%, ao todo, qual a quantidade de pessoas que diminuiu em relação ao ano anterior? Então, se diminuiu 30% em relação ao ano anterior, e no ano anterior foram 220 pessoas, o que a gente tem que fazer aqui? Calcular quanto é 30% de 220. Então, vamos lá, ó. 30% de 220. Uma maneira rápida e fácil de fazer esses cálculos de porcentagem é tu cancelar zeros. Lembrando, ó, tu vai ter que cancelar 2 zeros, por quê? Porque 30% é 30 sobre 100, ok? O D é multiplicação, então vamos multiplicar. A preposição D indica na matemática uma multiplicação. Multiplicação por quanto? Por 2.200. Eu acho que eu li 220, mas é 2.200, né? Então aqui, ó, quando a gente faz essa multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O denominador do 2.200 é 1. Portanto, quando tu vai multiplicar e depois simplificar, tu vai cancelar esse zero com esse, este com esse. Então, aqui, ó, nesse 30% de 2.200, tu pode cancelar 2 zeros. E aí fica 30 vezes 220. Por que tu cancela 2 zeros? Porque tem esse 100 aqui. Então, fica muito mais rápido e prático, né? Tu sabe que tu tem que cancelar 2 zeros no cálculo de porcentagem. Então, tu pode cancelar direto aqui 2 zeros, ó. E fica 30 vezes 22. E aí, como é que tu faz essa multiplicação de uma forma rápida? Tu vai fazer, ó, 30 vezes 22. Eu tô com 220, né? Mas é 22. Então, aqui, ó, o zero do 30%, do zero do 30, né? Eu coloco na resposta. E aí eu faço 3 vezes 2, 6. 3 vezes esse 2, 6. 660. Portanto, 30% de 2.200, né? Não de 220, 2.200 é 660. Portanto, quanto que diminuiu em relação ao ano anterior? 260 pessoas, que é a letra B de Brasil. Certo, pessoal? Então, porcentagem, gente, dá para se dizer, ó, sempre cai, ok? Então, sempre que tu for fazer uma prova da Objetiva, Fundatec, Fafipa, sempre tenha porcentagem como uma questão de prova, tá? Banca objetiva é quase que 100, vamos dizer assim, ó, 99% de chance que cai porcentagem. Uma questão, pelo menos, de porcentagem cai nas provas da objetiva, certo? Então, aqui, nessa questão, a gente aprendeu uma forma rápida de fazer cálculo de porcentagem. Quando tu calcula 30% de 2.200, corta 2 zeros. Por quê? Porque tu vai simplificar esses 2 zeros com o do 100 aqui, certo? E aí tu faz a multiplicação, 30 vezes 22, ok? Vamos para a próxima questão? Questão 22, então, questão 22, nada. Questão 14, tô com 22 na cabeça, que barbaridade isso, né, minha gente? Então, aqui, a questão 14. Ganymedes, a maior lua de Júpiter e a maior do sistema solar, possui um diâmetro aproximado de 5.300 km. A lua da Terra possui um diâmetro de 3.500 km. A razão, entre, aqui tu tem que ter um cuidado, porque a ordem importa, certo? Sempre que tu for fazer uma razão, tem que ter cuidado com a ordem dessa razão.
entre o diâmetro da Lua e de Ganimedes. Então, tu vai fazer a razão, ó. Lua da Terra, né? Para Ganimedes, ok? Nessa ordem, ó, a questão está dizendo, nessa ordem é aproximadamente igual. Então, tu vai colocar o tamanho do diâmetro da Lua, que é 3.500, para o diâmetro de Ganimedes, 5.300, ok? Tem que ter esse cuidado, pessoal. Ordem importa na razão. E agora, o que tu faz? Olha só, antes de fazer qualquer coisa, tu podes, como é uma razão, uma divisão, tu pode cortar zeros, ó, sempre mano a mano. Então, tu cortou aqueles 2 zeros. Ficou 35 sobre 53. Então, tu vai fazer 35 dividido por 53, ok? 35 é menor que 53, então eu acrescento um zero e o 0, no resultado. E aí, 53 vezes quanto dá o resultado mais próximo de 350? 35, ou melhor, 35 nada, 53 vezes quanto dá mais próximo o resultado de 350? 53 vezes 6, ó. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 5, 30, mais 1, 31. E agora tu faz a subtração. 0 menos 18 não dá, pede emprestado. Fica 10 menos 8, que dá 2. 4 menos 1, 3, 320. Como não tenho que baixar, vou fazer o quê? Acrescentar um zero. Como já tem a vírgula no resultado, não tenho que acrescentar nada no resultado. Novamente vai dar por 6, ó. 6 vezes 53, a gente já sabe que dá 318, ok? 320 menos 318, 20 menos 18, 2. Olha só, muito simples de resolver até, né? Então, observando que aqui, ó, nas respostas são 2 casas após a vírgula, a gente não precisa continuar o cálculo. Deu 0,66, que é a alternativa A. Portanto, a razão aproximada, né, entre o diâmetro da Lua com o de Ganimedes vai ser 0,66, alternativa A de Argentina. Certo, pessoal? Não esquece aí de te inscrever no canal para receber notificações, para te receber as notificações que vão te ajudar a aprovar, a ser aprovado na banca objetiva. A próxima questão aqui é a questão de número 15. Questão de número 15. Em certa fábrica, sabe-se que 5 máquinas produzem 500 produtos em 4 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de produção ao todo, quantos dias serão necessários para 4 máquinas produzirem 800 peças? Então, eu tenho um valor desconhecidos e outros 3 conhecidos. Regra de 3, composta. Banca objetiva costuma pedir muito regra de 3. E ela tem pedido ultimamente, nesses últimos concursos, regra de 3 composta. Não importa muito tempo que tu esteja assistindo esse vídeo, pode ser daqui a 10 anos. Banca objetiva sempre vai pedir regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então, regra de 3, pessoal, banca objetiva é sempre conteúdo atual, tá? Sempre cai, ele é atemporal, pode-se dizer assim, certo? Então, a banca objetiva, ela sempre vai pedir nos teus concursos. E aí, como é que a gente resolve? O professor Iago aqui, ó, indica tu fazer uma tabelinha, aonde tu vai colocar as grandezas, que são as máquinas, produtos e dias. Então, 5 máquinas produzem 500 produtos em 4 dias. Observe o seguinte, primeira linha dessa tabela, somente as informações. Máquinas, 500 dias, 500 produtos, 4 dias. Na segunda linha, nós vamos colocar a informação da pergunta, ó. Quantos dias? X.
serão necessários para que 4 máquinas produzam 800 unidades do determinado produto, certo? Então, segunda linha, somente a pergunta, os dados da pergunta. E agora, como é que a gente vai resolver? Assim, ó, eu gosto de utilizar flechas para saber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. O que eu ensino para os meus alunos? Olha só, naquela coluna que tem o X, no caso dias, eu vou colocar uma flecha, mas o seguinte, ó, tu tem que entender o seguinte, essa flecha, ela não quer dizer se está aumentando ou está subtraindo. Está aumentando ou diminuindo a grandeza. O que essa flecha indica? Ela vai indicar um comparativo, ó. Tu vai comparar inicialmente produto e dia. Tu vai verificar se produto e dia aumenta ou diminui juntos. É isso, tá? Então tu não vai estar dizendo, essa flecha está aumentando. Não, tu vai estar comparando produto e dias. Por exemplo, olha só. Se aumenta a quantidade de produtos, tu precisa de mais ou menos dias para fazer, para trabalhar, para produzir esses produtos, para fazer esses produtos, né? Aumenta a quantidade de produtos, tu vai precisar de mais dias. Então, o que essa flecha está indicando? Que está aumentando os produtos e está aumentando os dias. Então, as duas flechas têm o mesmo sentido. É isso que ela indica, ó. Aumenta produtos, aumenta dias. Beleza? É o mesmo sentido, é o sentido que essas flechas estão te dando. Agora, olha só. Tu vai comparar, deixa eu até olhar aqui, máquinas e dias. Se diminui a quantidade de máquinas, tu precisa de mais ou menos dias para produzir. Tu vai precisar de mais dias. Então, diminui máquinas, aumenta a quantidade de dias. O sentido das flechas é contrário, olha só. Diminuiu máquinas, aumentou dias. Então, essas duas grandezas, máquinas e dias, são inversamente proporcionais. E agora, professor? Agora tu vai montar a tua proporção. Como é que tu monta ela? Tu vai olhar assim, ó, qual dessas três grandezas está invertida? A grandeza máquinas. Então, essa grandeza aqui, ó, que está diferente das outras duas, eu vou ter que invertê-la, certo? Mas, antes disso, aquela grandeza que tem o x, eu vou colocar ela isolada na proporção. Então, 4 está para x, tá? Primeiro eu identifico qual é a grandeza que eu tenho que inverter. Não é a que tem x, então beleza, vou copiar essa grandeza que tem x. E as outras duas? As outras duas, ó, minha gente, nós vamos multiplicá-las. Aqui eu tenho que inverter, eu vou escrever aqui na proporção, ó, invertida. Então, vai ser 4 para 5. Ó, eu inverti essa grandeza. E essa outra aqui? Essa outra eu vou copiar, ó. 500 vezes, está para 800, né? Então, fica 4 vezes 500 e 5 vezes 800. Ok? E agora, professor? Agora a gente vai cancelar zeros, ó. Esses dois zeros, cancela com esses dois. Que mais eu posso cancelar? Esse 5 eu cancelo com este. Ok? Por quê? Porque nós temos uma divisão e aqui nós temos multiplicação. E o 4 com o 8, ó, 8 dividido por 4 dá 2. Então, aqui vai ficar 1 e aqui 2. É como se eu simplificasse, ó, por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Beleza. E agora eu aplico a propriedade fundamental, ó. X vezes 1 e 4 vezes 2. Que é o que sobrou, né? Aqui eu simplifiquei e ficou 1. Aqui eu simplifico, sobrou o 2. Então, vai ficar x vezes 1, x, igual 4 vezes 2, 8. Portanto, x igual a 8. Letra B de Brasil. Esse tipo de simplificação que o professor faz aqui nos vídeos, pessoal, eu aconselho vocês a treinar. Ok? Aconselho vocês a treinar. Por quê? Porque é muito menos cálculo que tu tem que fazer
e é muito mais rápido de resolver. Claro que o professor está explicando, por isso que demorou um pouco, mas quando tu está fazendo estes cálculos aqui na prova, ou nos teus exercícios, tu vai perceber que tu vai fazer muito mais rápido eles. Portanto, treina, faz bastante utilizando esses cálculos. Tem regra D3 para resolver? Tu vai lá, resolve uma lista de 10 regras D3. A primeira tu demora, mas lá na 10ª regra D3, tu vai ver que tu vai ser muito mais rápido para resolver, ok? Bem tranquilo essa questão. Regra de 3 composta, uma questão sempre pedida pela banca objetiva. Porcentagem, regra de 3, sempre cai. Razão, regra de 3, porcentagem. Pessoal, proporção, ó, esses 4 conteúdos, né? A porcentagem, certo? Regra de 3, a razão e proporção, tá? Esses 4 conteúdos dá para se dizer, ó, gente, ó, sempre cai nas provas da banca objetiva. São 4 questões certas, praticamente certas numa prova de banca objetiva, certo? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, questão 16. Antes de começarmos a resolver, não te esquece aí, ó, de dar o teu like, curtir esse vídeo, para dar uma mão pra gente aqui no canal, certo? No nosso canal. Então, questão 16. Sabemos que uma urna contém 10 bolas coloridas, de modo que são 5 azuis, 3 vermelhas e 2 verdes. Qual a probabilidade? Probabilidade, ó. O Banco Objetiva gosta muito desse conteúdo. Ao retirar 2 bolas dessa caixa, sem repetição, entre as retiradas, elas seriam uma vermelha e uma azul. Muito bem. O que é probabilidade? Probabilidade, certo? O professor tem o seu jeito de explicar aqui o probabilidade. Probabilidade, olha só, o que eu quero, certo? Sobre tudo que pode acontecer. Então, o que eu quero? Eu quero 2 bolas, certo? Que uma seja vermelha e, olha só, esse é um detalhe muito importante, e uma azul. Então, minha gente, nós temos 2 probabilidades, ó. Uma probabilidade de retirar, probabilidade de retirar uma bola vermelha e, vou enfatizar esse e, a probabilidade de retirar uma bola azul, certo? Então, olha só, a probabilidade de retirar uma bola vermelha. O que eu quero? Uma bola vermelha. Quantas bolas vermelhas tem? Tem 3. Então, são 3 vermelhas em 10, certo? 3 está para 10. E, matemática, gente, o E, ele indica multiplicação. Então, eu vou multiplicar essas 2 probabilidades, ó. Agora, eu quero uma bola azul. Azul são quantas? São 5. Então, vamos lá, ó. 5. Então, eu quero uma bola azul. Tudo que pode acontecer. Aqui é que está um detalhe, minha gente, tá? A gente já retirou uma bola quando retirou uma bola vermelha. Então, se tinha 10, agora vai ter 9, ok? Porque, ó, sem reposição. Quando a questão te traz sem reposição, certo? Significa que tu retirou uma bola. Então, tu tinha um conjunto universo, que era um conjunto que a probabilidade, pessoal, chama de espaço amostral, de amostra, né? Então, ó, nós tínhamos 10. Agora, no tudo que pode acontecer, eram 10 bolas. Tu retirou uma, ficaram 9. Então, tu pode retirar 5 em 9, ok? E aí, tu vai multiplicar. Olha só, 3 vezes 5, como é múltiplo, agora ficou uma multiplicação de frações, ó. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que observa o seguinte, como a gente tem uma multiplicação de frações, dá para fazer simplificação, ó.
5 simplifica com o 10. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. 3 e 9 dá para simplificar também, ó. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E aí ficou, olha só, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 1 sexto. Portanto, a probabilidade de retirar uma bola vermelha e uma bola azul é de 1 sexto. Letra D de Dinamarca. E sempre que pede, ó, minha gente, ó, o E é multiplicação. Tu tem que multiplicar essas duas probabilidades, tá? Quando a gente vai estudar probabilidade, pessoal, tem esses eventos, tem aquela história do evento, do espaço amostral, da probabilidade ao mesmo tempo, da soma. Gente, tu tem que simplificar, e eu procuro simplificar probabilidade, tá? Esse aqui, ó, não é o conceito lá do livro de matemática de probabilidade, mas é o conceito que o concurseiro tem que entender. O concurseiro precisa entender que quando fala e retirar a bola vermelha e retirar a bola azul, significa que tu tem que multiplicar essas duas probabilidades, certo? Então, eu sempre procuro explicar probabilidade de uma forma simples, que tu, lá no concurso, lá na prova, tem que resolver da forma mais simples, da forma mais direta e rápida, certo? Vamos para a próxima questão? Questão 17 aqui, então, pessoal. Um terreno retangular de comprimento 16 metros, ó, comprimento 16 metros, e largura 12 metros, será dividido ao meio por uma de suas diagonais. Supondo que será utilizado uma cerca para fazer essa divisão, quantos metros de cerca serão necessários? Então, tu tem aqui um terreno, ó, tá? Esse terreno, ele é retangular, ok? São 16 metros de comprimento, 12 metros de largura. Será dividido ao meio por uma de suas diagonais. Então, essa diagonal aqui, por exemplo, serve, ó. Certo? Supondo que será utilizada uma cerca para fazer essa divisão, quantos metros serão necessários de cerca, né? De cerca serão necessários. Então, aqui, ó. Aqui, o ângulo é reto, porque é um retângulo, certo? Esse lado aqui, ó, essa diagonal eu não sei, vou chamar de x. Se tu for observar, o que a gente tem aqui? Nós temos um triângulo retângulo. Para te saber o tamanho dessa medida, dessa diagonal, que tem um nomezinho especial, que é hipotenusa. Por que hipotenusa, minha gente? Porque nós temos aqui, acho que hipotenusa é com S. Vai me falhou a memória aqui. Nós temos aqui um triângulo retângulo, queremos saber o tamanho da hipotenusa. Então, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Olha só, aqui está o teorema de Pitágoras. Por que tu estuda teorema de Pitágoras na escola? Para te saber, ó, como faz essa divisão aqui, por exemplo, desse terreno, certo? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu vou elevar os catetos ao quadrado e vou somá-los. Então, aqui, ó, x ao quadrado é igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. Mais 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é 256. Estou ensinando aqui o teorema de Pitágoras, gente, do jeito tradicional. Vou dar um macete daqui a pouquinho. Espera só um pouquinho. Então, aqui vai ficar x ao quadrado igual 144 mais 256. Vai dar 400. E agora, professor? Agora a gente extrai a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de x ao quadrado, corta o expoente com radical. Fica x igual. Raiz quadrada do 400. 20 vezes 20 dá 400. Portanto, raiz quadrada de 400 é 20.
Beleza, então essa cerca mede 20 metros. Ótimo. Agora, minha gente, eu vou te passar o macete, certo? Como é o macete para calcular lados do triângulo retângulo? Existe, pessoal, um triângulo básico, tá? Vamos chamar esse triângulo de triângulo básico, certo? Qual é o triângulo básico? É o triângulo 3, 4 e 5, ok? Esse é o triângulo básico. Então, a partir desse triângulo, tu consegue calcular todos os demais triângulos. Por quê? Porque tudo que tu, supondo, né, levando em consideração que todos os outros triângulos são proporcionais a esse aqui, olha só, no caso, ó, 4 para 16, 4 vezes quanto dá 16? 4 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu multipliquei o triângulo básico, ó, por 4. Então, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Diretão aqui vai dar o 20, certo? Então, a partir do triângulo básico, tu consegue calcular as medidas de qualquer triângulo retângulo usando o teorema de Pitágoras, ok? Então, esse triângulo básico aqui, ó, porque, olha só, se tu fizer 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, igual 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Vai dar 25 igual 16 mais 9, 25. Olha só. Então, esse aqui, ó, é o triângulo básico, é o triângulo 3, 4, 5. Multiplica ambas as medidas, todas as medidas pelo mesmo número, tu encontra o triângulo maior, ok? Então, tu te depara com qualquer triângulo retângulo, a partir do triângulo básico, tu descobre por quanto que foi multiplicados os lados. E aí, tu vai descobrir todo e qualquer medida de um triângulo retângulo, ok? Então, te liga nesse macete aqui, ó, do triângulo básico e resolve qualquer triângulo retângulo pelo teorema de Pitágoras, certo? Vamos à próxima questão? Questão de número 18. Considerando-se o sistema linear abaixo, assinalar a alternativa que apresenta os valores de x e de y que satisfazem o sistema. Então, nós temos o sistema aqui. 3x mais 4y igual a 16. X menos 2y igual a 12. Como que o professor gosta de resolver? Como que eu gosto de ensinar a resolver esse tipo de questão? Pelo método da soma, da adição, somando as equações. Quando tu soma as equações, uma das letras tem que se anular. Então, aqui, ó, 3x mais x dá 4x. 4y menos 2y dá 2y. Não se anulou, mas a gente faz se anular. Como que tu faz isso, professor? Observa aqui o y, ó. Um coeficiente é 4, o outro é 2. Se a gente multiplicar toda a segunda equação por 2, o que vai acontecer? Menos 2 vezes 2 dá 4. E aí tu anula a letra y, a incógnita y. Então, vamos lá, ó. Vamos copiar aqui, ó. O professor vai copiar, ó. 3x mais 4y igual a 16. Por que o professor copiou? Porque a gente não fez nada com a primeira equação, então tu só copia ela. E a segunda, observa só, ó. X vezes 2 dá 2x menos 2 vezes 2, 4y igual 12 vezes 2, 24. Tu tem que ter esse cuidado, que tu tem que multiplicar toda a segunda equação por 2. Não pode ser só uma parte dela, senão tu vai alterar a equação. Somando, 3x mais 2x, 5x. 4y menos 4y, ó, 0, cancelou. Igual 16 mais 24, 6 mais 4, 10, vai 1.
1 mais 1 mais 2, 4. X igual a 40. 5x igual a 40. Aqui o professor gosta de ensinar assim, ó. Se tu tá multiplicando o x por 5, então tu vai dividir os dois lados da equação por 5. Não tem aquela história de tu passar dividindo, não precisa fazer isso, certo? Então, ó, 5 dividido por 5, 1. 1x igual 40 dividido por 5, 8. Portanto, x igual a 8. Olhando para as alternativas, ó, a alternativa C tu cancela porque tem menos 8. D tu cancela porque tem menos 8 também, ó. Então, ficou x igual a 8, y igual a menos 2, x igual a 8, y igual a 2. Vamos calcular, então, o y. Onde que tu vai calcular o y? Naquela que ficar mais fácil para ti. Observe se tu pegar essa segunda equação aqui, ó. X menos 2y igual a 12. X é 8, então fica 8 menos 2y igual a 12. Como que o professor ensina a resolver a equação? Se tu está com 8 positivo no primeiro membro, diminui o 8 do primeiro e do segundo. Sem aquela história de passar para o outro lado com o sinal trocado. Não precisa fazer isso. Corre risco de te perder, de errar sinal. Desse modo, minha gente, tu não erra sinal. Porque olha só, tu diminuiu o 8 aqui. Para quê? Para cancelar, ó. Dá 0. Então, tu tem que diminuir o 8 do segundo membro. E o 2y? O 2y mais nada dá menos 2y. Ok? 4. Melhor, 4 nada. 4 é a resposta, né? 12 menos 8, 4. E agora, professor? Observe que tu está multiplicando o y por menos 2. Então, tu vai dividir ambos os lados por menos 2, ó. Ok? Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. 1y igual 4 dividido por menos 2, menos 2. Beleza, minha gente? Então, y é menos 2, letra A de Argentina. Ok? Pessoal, tem um vídeo aqui no canal que só desses temas. E eu ensino todos eles, ó, pelo método da adição. Vale a pena dar uma conferida lá, porque sistema é outro tipo de questão que as bancas costumam pedir aí nas suas provas. Certo? Vamos lá para a próxima questão? Então, pessoal, questão 19, sem se esquecer aí de se inscrever no canal, participar da nossa comunidade, ativar o sininho para receber todas as notificações que vão te ajudar a passar, ser aprovado no concurso que tu for fazer. Então, questão 19. Considerando-se que a razão de certa progressão aritmética é 12, então nós temos aqui, ó, pessoal, uma PA. Sempre que há uma prova de 10 questões, a banca costuma pedir uma PA, certo? Em que seu primeiro termo é igual a 9. Então, olha só, a razão da PA é 12. O primeiro termo, A1, é 9. O valor da soma dos 8 primeiros termos, S8, é igual a quanto? Né? Então, minha gente, como é que a gente resolve essa questão? Olha só, soma dos termos de uma PA, é SN, né? É igual ao primeiro termo mais o último dividido vezes o número de termos dividido por 2. Então, o primeiro termo nós conhecemos, 9. O último termo, AN, a gente não conhece, que é o A8, ó. O A8 a gente não conhece. O número de termos vai ser quanto? Vai ser 8, porque são 8 termos. Então, vamos calcular o oitavo termo. Então, AN é igual a, ou melhor, A8 é igual ao primeiro termo, A1, mais N menos 1 vezes a razão. Gente, assim, ó, geralmente as questões trazem A1, tá? O primeiro termo. Mas se não trouxesse A1, se trouxesse o termo A5, daí, ó, aqui, ó, tu pode utilizar K, tá?
pode ser qualquer termo. Se tu usar o termo 5 aqui, tu vai fazer n menos 5. Se tu usar aqui, ó, o A10, aqui tu vai fazer n menos 10, tá? Pode ser qualquer termo que a banca te trouxer, certo? Tu só vai ter cuidado. Se tu usou o A1, tu vai fazer n menos 1. Se tu usou o A2, tu vai fazer n menos 2, certo? Tem que ter esse cuidado só. Então, vamos lá. A8 é igual o A1, 9, mais n, que é 8, menos 1. Se tu usa 8 aqui, aqui é 8. Vezes a razão, 12. Então, A8 é igual a 9 mais 8 menos 1, 7 vezes 12. A8 igual a 9 mais 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8, 84. Portanto, A8 igual 9 mais 8, 93. Beleza, minha gente? Achamos, então, o termo 8, o oitavo termo, certo? Agora, voltamos para cá, ó. A soma dos 8 primeiros termos vai ser, olha só, A1. A1 é 9. Mais o AN, 93. Vezes o número de termos, 8, dividido por 2. Aqui a gente pode fazer a simplificação, ó. 8 dividido por 2, 4, ok? E aí vai ficar S8 igual 9 mais 93 dá 100 e quanto? Quanto que vai dar aqui? Dá 102, certo? Vezes 4. Então, a soma dos 8 primeiros termos vai ser, ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 408. Isso é a alternativa D de Dinamarca, certo? É uma questão clássica, soma dos termos de uma PA, é uma questão clássica da banca, e eu volto a repetir. Sempre que a banca tem 10 questões para resolver, para fazer no concurso de matemática, provavelmente assim, 99% de chance de ser uma PA, certo? Costuma cair bastante a soma de termos de uma PA. Se tu for assistir a resolver provas antigas, provas novas, PA é sempre essa estrutura que aparece muito na banca objetiva, certo? Vamos à próxima questão? Questão 20, é uma questão aqui que traz um conteúdo que às vezes o pessoal não dá muita bola lá nos editais, né? Mas está sempre lá nos editais, que são os números, né? A questão dos números, dos conjuntos numéricos. Então, olha só, considerando-se os números racionais, analisar as afirmações abaixo. A fração 3/4 é equivalente à fração 12/16? Muito bem. Equivalente significa o quê? Ó? Que 12/16 tem que ser igual a 3/4. Tem duas maneiras de resolver. Quais são? Primeira maneira, tu vai multiplicar em x as duas frações. Se elas são equivalentes, elas são iguais, tá? Então, aqui, ó, tu vai fazer 12 vezes 4 igual a 16 vezes 3. Se os resultados forem iguais, as frações são equivalentes. Se forem diferentes, não são. Então, olha aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48. 3 vezes 16. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48 igual a 48. Beleza? As duas frações são equivalentes. Qual é a outra maneira, professor? Tu pega a maior fração, 12 está para 16, e vai simplificando até encontrar a segunda. Por exemplo, ó, se tu simplificar por 4, essa fração aqui, o que é simplificar? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. 3/4. Se tu simplificou e encontrou a outra fração, beleza, tá certo? São frações equivalentes,
certo? São duas formas de fazer. Teria uma terceira forma. Qual é, professor? Meu Deus, mas é tanta forma. Tem tanta forma para resolver. Tu pega a menor, 3 está para 4, 3 quartos. E aí tu vai multiplicar, ó. 3 vezes quanto dá 12? 3 vezes 4. Se tu multiplicar o 4 por 4 e obter o 16, beleza, são frações equivalentes, né? Então, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16, ó, frações equivalentes. Então, são 3 maneiras diferentes de chegar ao mesmo resultado. Ou tu multiplica as frações em x, ou tu simplifica as frações, tá? Ou tu multiplica a fração menor por um mesmo número até achar maior. Como, pessoal, são frações aqui, ó, em que uma delas é dita irredutível, que não dá mais para simplificar, é fácil de fazer dessa forma aqui, ó. Quando são duas frações mais complicadas, vamos dizer assim, que essa aqui não está simplificada, é mais fácil tu multiplicar em x, tá? Então, aqui multiplicou em x, se os resultados forem iguais, são frações equivalentes. Forem diferentes, não são frações equivalentes. Vamos à segunda parte, a segunda afirmação. A fração 1/3 é um número irracional porque apresenta dízima periódica 0,333. Olha só, 1/3, pessoal. Se tu dividir 1 por 3, tá? Se tu for fazer essa divisão, ó, 1 dividido por 3, vou subir aqui. Não tem 1 é menor que 3, então eu vou acrescentar o 0 e o 0, no resultado. Fica 10 dividido por 3. Então, vai dar por 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. E assim vai dar infinitamente aqui, ó, 0,3. Acontece, minha gente, que esse 0,333 infinitamente 3 aqui é uma dízima periódica. E o que isso significa? Que se é uma dízima periódica, ele não é um número irracional. Ele é um número racional. 1/3, pessoal, é um número racional, porque tu pode transformá-lo numa dízima periódica. Portanto, chamá-lo de irracional é errado, certo? Então, qual é a afirmação que está correta? Apenas a 1, que é o item B de Brasil. Ó, somente o item 1 está correto. Porque não é um número irracional, na verdade é um número racional, ok? Então, uma questão de números, tem que ter atenção com esse tipo de questão, pessoal, tá? Às vezes o concurseiro desmerece os números, aquele primeiro item que tem lá no edital. Tem que ter cuidado, que às vezes cai, tá? Tem muita prova da banca objetiva que cai esse tipo de questão. Vamos para a próxima questão? Vamos lá, questão de número 21. Quantos algarismos são utilizados para escrever todos os números naturais de 1 a 250? Muito bem, o que está pedindo? Está pedindo os algarismos. E o que são os algarismos? Olha só, vou dar o exemplo aqui, ó. Eu aqui estou anotando, né, os tempos para fazer os capítulos do nosso vídeo. Então, observa o seguinte, ó. Eu utilizei aqui, ó, eu escrevi uma série de números, tá? Algarismo, pessoal, é cada um desses números aqui. Então, aqui, ó, no 21, nós temos o algarismo 2 e o algarismo 1. 43 minutos e 8 segundos. Algarismo 4, algarismo 3, algarismo 0, algarismo 8. Quantos algarismos eu utilizei para fazer esses números? 1, 2, 3, 4. 4 algarismos. Ok? Então, algarismos é como se fossem as letras do número. Aqui. Então, a gente quer saber quantos algarismos são utilizados do 1 até o 250. O que a gente vai fazer? Vamos dividir isso em etapas. A primeira etapa, pessoal, vai do 1 até o 9. Do 1 ao 9, se tu for contar, a gente utiliza 9 algarismos. Beleza. E a segunda etapa? A segunda etapa, ó, vai do 10 até o 99. Do 10 ao 99, quantos algarismos tem? Vamos pensar aqui comigo, ó, olha só.
do 10 até o 99. Bom, primeira coisa que tu tem que saber é contar quantos números tem do 10 até o 99, certo? Eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer essa contagem. Então, minha gente, o professor vai ensinar vocês, tá, a fazer essa contagem, certo? Como é que a gente vai fazer essa contagem? Olha só, do 10 ao 11, dá 1. Do 11 ao 12, mais 1. Certo? O que eu quero dizer, ó? Que nós temos aqui, na verdade, uma PA, tá? Quando a gente vai somando 10, 11, 12, 13, 14, é uma PA de razão 1, cujo primeiro termo, A1, é 10. E o último, lá, o AN, o último número, é o 99, certo? Então, é como se tu calculasse uma PA de razão 1, primeiro termo 10, último termo 99, e tu quer saber quantos termos tem essa PA, ok? Então, vamos lá, ó. A 99 é igual a A1, que é o 10, mais N, que eu não sei, certo? Menos 1 vezes a razão. Então, vamos lá. O A99, que é o A99 não, é o AN, né? A gente vai chamar de AN, não é A99. O AN 99, que é o último termo, é igual. O primeiro termo, 10, mais N, que eu não sei quanto é, menos 1 vezes a razão 1. Ok? Então, aqui resolvendo essa equação, vai A10 mais 1 vezes N, N, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, ficou aqui, ó, 10 menos 1, 9, mais N, igual a 99. E agora? Agora, se tu tem o 9 somando, tu diminui 9 aqui,